Pessoal, tudo bem? Uma boa segunda-feira para vocês, um bom início de semana. Espero que vocês estejam animados com essa semana, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a sala de recuperação pós-anestésica. O que significa isso? O que seria essa sala? Para que ela serve? Ela é uma sala onde o paciente vai ser transferido do centro cirúrgico para essa sala. Para quê? Para a gente poder monitorá-lo, para ver o quê? Se os sinais vitais estão se estão regular, se estão mantendo a normalidade, se o paciente ele não apresentou nenhum efeito colateral tanto do procedimento cirúrgico quanto do procedimento anestésico. Observar o quê? Observar até retornar o nível de consciência, até retornar a temperatura dele, que geralmente o paciente ele tem uma predisposição depois da cirurgia de ter hipotermia. Vocês já devem saber essa terminologia, que é o quê? É a temperatura corporal abaixo do valor considerado normal, tudo bem? Então, a gente vai apenas observá-lo para ver o quê? Se ele está retornando o nível de consciência conforme a normalidade, tá? Então a sala de recuperação pré-anestésica tem a finalidade de quê? De observar o paciente até ele voltar ao nível de consciência, até ele retornar, até ele se recuperar do processo anestésico, tudo bem? Como é que é a área física dessa sala? Ela vai ser em si uma sala enorme, uma sala grande, ampla, onde os leitos vão ficar um do lado do outro, tá? Algumas unidades, algumas instituições têm uma cortina que separa leito por leito, outras não, outra é um leito do lado do leito e o paciente. É até melhor essa sem cortina para quê? Para ter uma visualização melhor do paciente. O que mais que tem? Tem o posto de enfermagem, que vai ficar num local centralizado, onde os funcionários eles consigam observar todos os pacientes de forma ampla, tá? Geralmente até é um pouquinho mais elevada o nível do chão, do piso, é um pouquinho mais elevada para facilitar a visualização do paciente, tá? O que mais? Sala de expurgo, onde vai desprezar o quê? Desprezar as secreções, vai desprezar as pinças que foram utilizadas. Às vezes o paciente está o quê? Com a incisão cirúrgica, está sangrando, o curativo está sangrando, vai ter que abrir, vai ter que manipular as gases, utilizam as pinças. Então, para desprezar as pinças utilizadas. Tá. Quais são os materiais que são mais utilizados na sala de recuperação pós-anestésica? O monitor, que vai monitorar os parâmetros, os sinais vitais do paciente, oxímetro de pulso, aparelho de pressão, carrinho de emergência, porque às vezes o paciente vai dar uma parada, então carrinho de emergência, com os principais medicamentos que são utilizados para reverter uma parada cardiorrespiratória, ventilador mecânico, porque o paciente que ele vai ter feito a cirurgia, às vezes a cirurgia ela era muito longa, o paciente tem que ficar o quê? Tem que ficar com ventilação mecânica, respirador mecânico, então tem que ter lá também para manter o paciente ventilando. O que vai ter mais? Vai ter termômetro digital, vai ter carrinho de eletrocardiograma, cilindro de oxigênio. O manual que fica do lado do paciente também vai ter o quê? Vai ter aquela régua na parede dos gases, do ar comprimido, do oxigênio. Então, tem que ter também. Tem que ter a bomba de infusão, tem que ter medicamento para reverter. O paciente ele não está voltando do procedimento anestésico. Vai ter que ter medicações, drogas que façam o quê? A reversão daquele processo anestésico, daquele medicamento anestésico, que faça ele facilitar com que ele retorne. Medicamentos para dor, às vezes o paciente ele tá voltando, mas está reclamando, está sentindo alguma dor, vai ter que ter medicação para fazer a analgesia do paciente, também tem que ter. São mais esses equipamentos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho também sobre a equipe que fica naquele setor. Médico anestesista, que vai ter que ir lá ver se o paciente realmente está voltando do procedimento anestésico. O médico do plantão, enfermeira e vocês, auxiliares e técnicos de enfermagem, tudo bem? Lembrando que lá tem que ser a sala de recuperação pós-anestésica, tem que ser uma sala próxima ao centro cirúrgico. Por quê? Para
o paciente ser transferido o mais rápido possível. Ou então, se precisar, o paciente está apresentando alguma hemorragia interna, alguma alteração, precisa voltar para a sala cirúrgica, fica próxima para ele poder ir o quanto antes, o mais rápido possível, tudo bem? Pessoal, o paciente, quando ele está no período pós-operatório, ele tem uma classificação. São classificados em 3 períodos pós-operatório. Pós-operatório imediato, que são o quê? As primeiras 24 horas após a cirurgia, tá? Que é o período mais crítico, que a gente tem que ter mais atenção. Por quê? Porque é nessas primeiras 24 horas que tudo pode acontecer, tá? O paciente pode o quê? Apresentar uma hipotermia, pode apresentar uma hipovolemia. O que é hipovolemia? Quando tá o quê? Pressão baixa devido à hemorragia, então ele tem uma hipovolemia devido ao quê? O paciente perdeu muito sangue na sala cirúrgica, então pouco volume de sangue no organismo. Hipovolemia, pouco volume de sangue e de líquidos no organismo. Então ele pode apresentar uma hipovolemia, uma queda da pressão, queda da temperatura, tudo bem? Então é um período crítico, onde tem que ter uma maior observação daquele paciente, tá? Então, pós-operatório imediato, primeiras 24 horas. Que mais? Pós-operatório imediato. Quando que vai ser? Após as 24 horas. Após essa primeira 24 horas. Até quando, professora? Até ele receber alta da sala de recuperação pós-anestésica ou até os 7 primeiros dias. Então, fica a critério do médico classificar. Tá, então esse é o período pós-operatório imediato. Após as 24 horas até 7 dias, tá? Depois, terceira classificação, pós-operatório tardio. Quando que vai ser esse pós-operatório tardio? Após os 7 dias, após alta hospitalar, até quando? Até perfeita cicatrização daquele procedimento, daquela incisão cirúrgica. Pode durar semanas? Pode durar meses? Pode, por quê? Tem paciente que fez uma cirurgia e a incisão cirúrgica inflamou, supurou, abriu. Então, até perfeita cicatrização do local. Pode durar até 2 meses, às vezes. Depende do processo de cicatrização de cada paciente, tá bom? Então, lembre dessas 3 classificações. Pós-operatório imediato, mediato e pós-imediato e tardio, tá bom? O que mais vamos falar sobre a sala de recuperação pós-anestésica? Quais os cuidados de enfermagem? Quais os cuidados que vocês vão ter que fazer? Lembra que eu falei? Monitorar o paciente. Tá, mas monitorar o quê? Monitorar sinais vitais. Pressão, tá mantendo adequada? Não tá baixando? Não está subindo? Mas, comumente, ela abaixa. O paciente apresenta uma hipotensão arterial. Devido ao quê? Devido mesmo ao sangramento, o paciente ele recebeu o processo anestésico, ele tá mais relaxado, o coração dele não tá batendo com tanta força, então vai dando uma relaxada, vai poder apresentar uma hipotensão arterial. Tá, então monitorar a pressão arterial, monitorar a temperatura do paciente para ver o que? Se não está tendo hipotensão arterial, hipotermia, desculpa, se ele não está apresentando hipotermia. Que mais? Monitorar a saturação do paciente, tem aquele oxímetro de pulso. A gente sempre vai ter que estar olhando o quê? Olhando no monitor para ver se ele está mantendo a saturação adequada. Baixou de 90, pessoal, ele já está complicado. Então sempre observar. A saturação do paciente tem que estar entre o quê? Entre 97, 99, 100, geralmente 97, tudo bem? Ficando atento que não pode estar abaixo de 90. O paciente vai ficar como? Abaixou de 90, ele vai estar cianótico, que é o quê? O paciente ele fica roxo, tá? As extremidades periféricas dele, as unhas, o leito unguial vai estar roxinho, então observar. Boca, coloração vai estar cianótico, vai estar roxinho também, então sempre a gente observar. Pessoal, lembrando, em caso de hipotermia, aquecer aquele paciente, colocar manta, cobertor, chamar a enfermeira, chamar o médico, se não tiver, foi colocado o cobertor e mesmo assim não está mantendo não está subindo a temperatura, chama a enfermeira, chama o médico para poder ver o que vai acontecer. Ele não pode perder muita temperatura, tudo bem? O que nós vamos fazer? Observar o nível de consciência. Como assim? O paciente ele não foi anestesiado? Ele vai vir o quê? Ou dormindo ou sonolento, depende do quê? Do tipo de anestesia, do tanto o paciente ficou horas e horas no centro cirúrgico, então ele ficou muito tempo anestesiado, em anestesia geral, então observar o quê? Se ele está, como é que está o nível de consciência. Como é que eu vou fazer isso, professora?
eu vou pegar no ombro dele. Ô, seu João, tudo bem? O senhor tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A gente vai observar o quê? Se ele obedece, se ele responde ao estímulo, aí ele abriu os olhos. Não, ele não abriu os olhos, ele tá com o olho fechado, mas ele tá respondendo, ele tá ouvindo minha voz. Então ele está voltando, tá com nível de consciência baixo, mas tá respondendo. Ou então é aquele, seu João não se mexe, não responde, ele tá dormindo ainda. Opa, atenção, vamos ficar atento, vamos ver o que está acontecendo que ele não está voltando. Então, observar o nível de consciência e ver o quê? Se ele está respondendo estímulo verbal, ele está ouvindo o que eu estou falando e respondendo, por mais que ele não abra os olhos, mas ele está mexendo o corpo ou gemendo, na primeira hora, normal, tá? Mas agora, já faz o quê? 3 horas pós a cirurgia e ele ainda não responde? Não, tem alguma coisa errada. Então, observa o nível de consciência. Ele está orientado. Não, ele só responde estímulo verbal. Não, ele obedece ao comando. Eu peço, seu João, mexe o braço então, seu João. Ele obedece estímulo verbal. Não, ele não está obedecendo. Lembrando que tudo, anotar o horário e o que foi feito. 9 horas. O paciente não responde a estímulo verbal, não obedece ao comando solicitado. Tem que anotar tudo em prontuário. Lembra que é imprescindível anotar em prontuário, tá? Então, nós vamos monitorar o nível de consciência daquele paciente. Que mais? Observar. O paciente ele recebeu só anestesia RAC. Ele foi feito a anestesia raquidiana. O que a gente vai ter que observar? Se está voltando a sensibilidade motora das extremidades, dos membros inferiores dele. Seu João, o senhor mexe a perna pra mim? O senhor tá sentindo a perna? Não tô. Não tá? Tudo bem. Daqui a pouco vai lá de novo. Seu João, e agora? O senhor tá sentindo a perna? Consegue levantar? Consegue? Tá sentindo? Boa coisa. Passou mais 1 hora, tem que já começar a conseguir mexer aquela perna, mexer aquele dedinho do pé. Então, vê se já tá retornando a sensibilidade motora. Pessoal, observar o que mais? Observar o paciente está com sonda vesical. Vocês já ouviram falar de sonda vesical, bem capaz, acredito eu. Que é o quê? É uma sonda que ela é colocada onde? Na uretra, onde sai para fazer o quê? A eliminação do xixi, da urina do paciente. Geralmente, todos os pacientes que vão realizar uma cirurgia, ainda mais uma cirurgia longa, que ele vai receber anestesia geral, ele é colocada, ou mesmo a raquidiana, ele é colocado nele a sonda vesical. Então tem que observar o quê? O paciente não tá fazendo xixi, não tá urinando, a bolsinha coletora não tá enchendo. Tem que observar por quê? Porque ele tem que fazer xixi, ele não tá recebendo soro, não tá recebendo volume. E onde tá indo esse volume? Às vezes ele pode estar o quê? Tá fazendo uma retenção urinária. Então tem que observar a cor do xixi, dependendo se foi uma cirurgia relacionada, foi uma cirurgia renal. Tá voltando, tá drenando, tá saindo xixi, tá saindo xixi com sangue. Como é que tá a coloração daquela urina? Então lembrem que a gente tem que observar. Então esses são os parâmetros que nós temos que observar com bastante atenção. Reflexo que está voltando, nível de consciência, sinais vitais, respiração. O paciente ele tá respirando bem lento, bem fraquinho. Os movimentos respiratórios dele tá dando o quê? Tá dando 12 movimentos respiratórios para um adulto. Tem que ficar atento. Ele tá em bradipneia, o que tá acontecendo? Então, sempre ficar monitorando o paciente, tudo bem? Então, vocês têm que observar o quê? Se tem alguma coisa, algum sinal vital fora da normalidade. Se tiver, chama o enfermeiro, chama o médico, tudo bem? Então, são esses os cuidados que vocês têm que ter com o paciente. Outra coisa, um cuidado com a ferida. O paciente fez uma cirurgia de fêmur. O paciente teve fratura de fêmur, teve que fazer uma osteossíntese, uma reparação daquele fêmur. Olhar como é que tá. Tá fechadinho, mas tá vazando. Tá encharcado de sangue. Não, tem coisa errada. Tem que observar. Tá encharcado de sangue, tá passando daquela gás, daquele curativo. Fica atento, observar também o que? O curativo que foi realizado. Tudo bem? O paciente apresentou febre, qualquer alteração, observar. Tá, pessoal? Pessoal, lembrando que vou verificar sinais vitais. Ele tá com a temperatura adequada, tá com a pressão, mantendo a pressão adequada, tá saturando bem. E aí? Vou fazer isso uma vez e pronto? Não, pessoal. Como é que é feito? Paciente
Chegou na sala de recuperação pós-anestésica, vocês vão monitorar ele, colocar oxímetro, verificar a temperatura, tudo. Quando que você vai fazer a nova verificação? Sinais vitais, eles vão ser, na primeira hora, verificados a cada 15 minutos. Então, de 15 em 15 minutos, você vai verificar aqueles sinais vitais e anotar no prontuário. Completou uma hora, nenhuma alteração, a cada 30 em 30 minutos nas próximas 2 horas. Tranquilo? Tá mantendo? Anotou em prontuário? Após as 2 horas, já deu 3 horas aí. Após as 2 horas, então, de 30 em 30 minutos, de meia em meia hora. E depois, de 4 em 4 horas, até as próximas 24 horas. Deu pra entender? Primeira hora de 15 em 15 minutos. Depois disso, de meia em meia hora por 2 horas. Depois disso, de 4 em 4 horas, até completar 24 horas, tá? E quando é que esse paciente vai ter alta? Ele vai ter alta quando ele voltar a recuperar totalmente. Manteve sinais vitais adequados, já voltou ao nível de consciência, tranquilinho? Médico anestesista passou, observou, médico de plantão também, tá bem consciente, tá orientado, tá conversando, não teve nenhum problema? Aí que o médico vai dar alta. Alguns pacientes deu 3, 4, 6 horas no pós-operatório, na sala de recuperação pós-anestésica, ele já tem alta, tá bom? Professora, qual que são as possíveis complicações que o paciente pode apresentar? Ele pode apresentar o quê? Queda da pressão, hipotensão arterial, hipotermia, alteração na respiração, ele pode ter uma parada, ele pode apresentar enjoo, náusea, pode até vomitar, ele pode ter dor no corpo, pode apresentar coceira no corpo e pode ter o quê? Dificuldade para fazer o xixi, para urinar, pode apresentar tontura. Tudo isso pode estar relacionado ao quê? A anestesia que ele recebeu ou mesmo a própria cirurgia em si. Então a gente tem que ficar atento nas alterações que ele pode apresentar, tá? Que mais que eu posso falar para vocês da sala de recuperação pós-anestésica? Pessoal, paciente sai da sala cirúrgica, ele vai ficar o quê? Geralmente ele vai ficar deitado, decúbito dorsal, cabeceira reta, não vai utilizar o travesseiro. Então, o paciente desceu, saiu do centro cirúrgico, não põe travesseiro, tem que ficar sem travesseiro. Desceu na clínica, sem travesseiro. Por quê? Porque o paciente ele pode apresentar dor de cabeça, cefaleia, devido ao quê? Devido a mudar de posição. Então, o paciente tem que ficar deitadinho, com a cabecinha no mesmo sentido, em decúbito dorsal, sem travesseiro. Por que que ele pode ter dor de cabeça? Professora, por que que o paciente, após a anestesia, ele apresenta dor de cabeça? O que pode acontecer? Ele recebeu uma anestesia raquidiana, foi puncionado a lombar dele e foi colocado aquele líquido. Mas por aquele local puncionado, pode o quê? Extravasar um pouco do líquido céfalo-raquidiano. Então, a diminuição desse líquido pode causar dor de cabeça no paciente. Então, ele não pode levantar a cabeça nessas primeiras 24 horas. Por quê? Se o líquido céfalo-raquidiano estiver baixa, ele vai sentir uma diferença dentro do organismo dele e ele vai ter dor de cabeça. Tá bom? Então, pessoal, sobre a sala de recuperação pós-anestésica é mais isso, mais atenção nos cuidados. Lembrando, tudo anotado em prontuário. Recebido o paciente do centro cirúrgico na sala de recuperação pós-anestésica, mantendo sonda vesical, mantendo soro, mantendo ventilação mecânica e vai anotando. Verificar a temperatura, paciente consciente, paciente orientado, tudo anotando. Tá bom? Mas isso vocês vão aprender com o tempo e na prática. Então, lembre que hoje vai ter a videoaula. Vou mandar para vocês daqui a pouco o link. Espero vocês lá para sanarmos as dúvidas, para esclarecermos sobre o relatório de estágio. E é isso aí, pessoal. Não desistam, fiquem firmes. Por quê? Logo passa, logo vão estar formados. Se Deus quiser, vou encontrar com vocês na Santa Casa da Vida. Tudo bem? Então, com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. Até mais tarde.